Bom, 21h07 em Fortaleza. 9h07. 13 de janeiro de 2023. Eu sou o evangelista Johnson. E a gratidão, grato ao Senhor, grato a Deus, grato ao seu Filho Jesus Cristo, por mais essa oportunidade de poder colaborar com sua palavra, com o seu evangelho. Evangelho restituidor, restaurador, reparador, regenerador, redentor, salvador, para os homens de boa vontade. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outro meio, não há outro sistema, não há como podermos corrigir o que está aí de errado. Aflições, desesperança, ilusões, no mundo que jaze no maligno, jaze no verbo grego de jazigo, de sepultura, quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, falou há 2000 anos atrás. O mundo jaze no maligno. E vidas, família, povos, cidade sofrem e, como falou o apóstolo Paulo, geme e está com dores de parto. Mas o evangelho é para os homens de boa vontade. Diz a palavra de Deus que com a mesma medida que vós medis, vos serão medidos. Não adianta estarmos aqui pregando com hipocrisia, com demagogia, com eufemismo. É preciso as pessoas acordarem que não há outro caminho, exceto a palavra de Deus, exceto o evangelho. Hospitais cheios, presídios cheios, guetos, vielas, baixo das pontes, dos viadutos, das Cracolândia, cheio, desilusão, desesperança, buscam subterfúgio, acha que um homem pode resolver esses problemas que nós estamos enfrentando, porque a palavra de Deus diz que há tempos difíceis, e esses são tempos difíceis. E muito difícil, porque houve explosão demográfica, o que o mundo acadêmico chama de aumento populacional. De um século para o outro, uma explosão. E os problemas, evidentemente, são mais difíceis de resolver, de solucionar. E é uma bomba relógio. Mas a palavra de Deus, o Evangelho, Jesus Cristo, o Filho de Deus, chama a toda hora para uma conciliação ou uma reconciliação,
porque Ele pode transformar, Ele pode restaurar, redimir vida, independentemente da circunstância. Não importa a circunstância, se tem explosão demográfica, se tem fome, se tem flagelo, se tem aflição, se tem tribulação, se tem dias maus, se tem tempos difíceis, e tem. Basta ver o que está acontecendo no planeta. Fome na África, guerra na Europa, flagelo aqui na América Latina. No Peru, anteontem, 3 dias atrás, tentaram invadir o aeroporto com essas manifestações e mataram 15. Aqui perto, América Latina, Peru, atravessa a Amazônia brasileira, chega na Amazônia peruana. Dias anteriores já tinham matado 25 nas ruas, porque colocam a esperança no homem. Acha que o homem e o braço de carne é a solução e não é? E nós que conhecemos a palavra de Deus temos essa responsabilidade de ministrá-la, de colocar um bálsamo nestas feridas que estão purulentas. Não é só no Peru, aqui no Brasil está pipocando também, no Chile está pipocando, na Colômbia está pipocando, na Argentina a miséria, a pobreza também é devastadora. Uruguai, Paraguai, Equador, Venezuela, nem se fala, procurando comida em saco de lixo. E sob um regime autoritário, pior, porque além da fome e a opressão, Cuba, África morrendo de fome, parte da África morrendo de fome, e o que nós estamos fazendo como igreja? O que dizer da nossa sala, do nosso quintal, o Nordeste? Idolatria, samba, futebol, carnaval, cachaça, novela, prostituição, forró, axé, frevo, lambada, calypso, o escambau, prostituição, fornicação, cachaça, violência, peixeira. Diminuiu mais, né, os crimes no interior do estado, as barbáries, mas nas grandes cidades aumentou. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada qualquer de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir pensamento e intenções do coração. É nela que está a mudança. Quando é que vão acordar? Sair da inércia, tosco, nóspio, irreverente à palavra de Deus. E as consequências, porque não é jargão não, viu, que eu vou falar? Não é dito popular não, não é adágio popular não, está na Bíblia. Quem planta vento, colhe tempestade. Oséias. E não se pode medir esforço por parte da igreja, por parte daqueles que conhecem a palavra de Deus, por parte dos que têm o Evangelho, por parte dos que têm a fé, conhecimento da palavra de Deus não pode estar tosco, inóspio, inoperante, nóspio, bizarro, deixando as coisas acontecer. Foi quando Jesus Cristo disse: se calarem, as pedras irão clamar.
estão clamando, buscando solução política, administrativa. E não é o suficiente. Isso é necessário, mas não é o suficiente. Nem de um lado, nem de outro. Nenhum espectro político, ideológico, partidário vai mudar o que está aí. Porque não está no escopo, na curva, no radar dos homens. E sim, no braço do Filho de Deus. Porque Ele é o Senhor. Porque Ele é sim o que o apóstolo Pedro falou. Manda nos céus, na terra, nas águas e debaixo das águas. No céu, na terra, nas águas e debaixo das águas. Está sobre o seu escopo, curva, radar. Sim, o Filho de Deus, sim, tem o controle da situação, porém, a desobediência, a transgressão, afasta sim o homem de Deus. E o que fazer? E o que fazer? Lamento profundamente que a fé não seja de todo. Porque nós não podemos questionar o caráter de Deus. Se Ele fez assim, coloque ele só mais um pouco para aqui, ó. A fé não é de todos. Infelizmente, mas isso é uma questão pessoal minha, um entendimento meu. Quem sou eu para questionar o caráter de Deus? A vontade de Deus? O apóstolo Paulo diz que é Ele quem opera tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Em outra tradução, é Ele quem opera tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Efetuar e realizar está sobre o seu escopo. Porém, se a fé não é de todos, todos têm o direito de buscá-la, de pedir, de clamar, de submetê-la à sua vontade. Ele não diz na sua palavra: esforçai-vos e eu fortalecerei o vosso coração? O que há? O que está faltando? A continuar assim, piora. É bíblico. É teologia. É palavra de Deus. A continuar assim, piora. A Bíblia deixa bem claro. Um abismo chama outro abismo. Uma desgraça chama outra desgraça. É isso? E só tem uma forma de como conter essa fúria humana, da carne, da natureza humana, de Satanás, pela palavra de Deus. É a forma única, exclusiva, unitária. Projeto Renova Nordeste. Um Nordeste que já teve abundância, períodos de abundâncias. Hoje vive a escassez. Exceto alguns que são privilegiados, e aí eu não vou discutir, trabalharam, estudaram, é um direito. Mas a maioria não tiveram esse privilégio. O interior seco, as estiagens, são 12 anos de estiagem, eu não sei qual é o prognóstico do serviço meteorológico do governo para esse ano. Me parece que eu já vi lá aquela conversinha desde de na média, de abaixo da média, acima da média, e não resolve nada, porque nem na média, nem abaixo da média, ou acima da média, na concepção, no entendimento deles, são 12 anos de estiagem secos, reservatório d'água seco, nós perdemos a nossa bacia leiteira.
Hoje o agricultor pobre no interior do estado, que tinha uma vaquinha, que tinha leite, não tem mais, morreu. Poucas regiões que são serras, praiana, costeira, uma condição um pouco melhor, mas o grande mesmo do Nordeste, as regiões do Sertão Central, dos Inhamuns, por exemplo, Centro-Sul, região Norte, o Sul, que é a maioria, 80% do estado, isso vale para Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Bahia. Vivendo de Bolsa Família e Fundo Rural. Esmola que o governo dá. Não estou criticando, não é uma crítica. Isso é bom. Não é a solução. Como diz o escritor, como diz o poeta, agradecemos a Deus pelo pouco, porque sem Ele iria fazer muita falta. Os carros-pipa, você chega em Independência, você chega em Crateús, em Pereira, em Catarina, você chega em Santa Quitéria. Os carros-pipa que abastecem as casas, que fornecem água para as cisternas. A produção rural, a produção agrícola no Nordeste praticamente morreu. E é preciso ser dito, o governo está na dele de não alarmar, de não alastrar, de não espantar, mas eu tenho a missão de esclarecer. Tão difundido João 8,32, mas tem que pôr em prática. O evangelista João narrando as palavras do Senhor Jesus Cristo, registrando as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu não sou governo, eu não sou político. Para passar panos mornos no que está acontecendo. E não é o propósito de Deus que as pessoas estejam vivendo de esmolas. Falo que tem que agradecer a Deus pelo pouco, porque quando não tinha os carros-pipa, quando não tinha o Fundo Rural, quando não tinha Bolsa Família, quando não tinha PPC, LOA, essas penduricai ou penduricalho, como você quer, que o governo dá, as pessoas morriam de fome, era pior. E morria muitas vezes de forma imediata. O registro de Raquel de Queiroz, a escritora Raquel de Queiroz, está aí no seu livro, salvo engano, o livro 15. Pessoas que vinham do Centro-Sul, dessas regiões que eu estou falando, dos Inhamuns, Sertão Central, ao chegar aqui na Washington Soares, na entrada de Fortaleza, desmaiava de forma fome e desidratadas, e morria. E o governador mandava fazer valas comuns para enterrar essas pessoas. O escritor de Eclesiastes, de Provérbio, diz que nada é novo. Se não estão morrendo desidratados de fome, mas aos poucos estão morrendo. Porque um abismo chama outro abismo. Aumenta o alto consumo de bebida alcoólica, de cachaça, agora tóxico, droga que não tinha na época. Aumenta as patologias e enche hospitais. E enchem presídio, porque aumenta a violência também. Eles migram do interior para a cidade atrás de uma oportunidade. Chega aqui, é mera fantasia, difícil encontrar um emprego, difícil se estabilizar, difícil encontrar uma moradia. E muitos mergulham mais ainda pelo tóxico, bebida alcoólica e pelo crime. E Jesus Cristo viu isso há 2000 anos atrás. A palavra sabe. Ela é real, ela é pura, nítida, cristalina. É o Criador do homem, Ele conhece o homem. E nós temos que combater, porque a Bíblia diz: combate o mal com o bem. Ele só avisou, só alertou que veriam os tempos difíceis, dias maus.
Mas enquanto a porta da graça estiver aberta, temos que estar combatendo o mal com o bem, com a palavra. Intensificando a palavra de Deus, difundindo com intensidade e com densidade, senão o mal avança. Nada disso é novidade. Nada disso é novidade. De novo, como falou o escritor de Eclesiastes, nada é novo. 2000 anos atrás ele disse: se eu não abreviar aquele dia, nenhuma carne se salvará. Nenhuma carne se salvará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Será que quando eu voltar acharei fé na terra? Deus é Deus. É homem, 100% homem. Sim, continua 100% homem. Só que está com o corpo glorificado. E está à direita de Deus. No entanto, há 2000 anos atrás, ele não estava com o corpo glorificado como está hoje. Mas continua homem. E falou isso. Falou porque era e é Deus. Foi, era e é Deus. 100% homem e 100% Deus. É uma matemática que físico nenhum consegue explicar. Professor nenhum de matemática consegue explicar. 70% homem, 30% Deus, 70% Deus, 30%. Mas não é. É 100% Deus e 100% homem. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Será que ele viu a web há 2000 anos atrás? Em que nós temos uma Babilônia dentro de casa? Hoje, se você não tem controle desse troço que você tem em cima da sua mesa, em cima da sua cama ou no bolso, é uma Babilônia, basta ver a web. Mulheres se insinuando de todas as formas, fácil. E eu, de novo, eu lembro que o escritor de Eclesiastes fala, nada é novo. Babilônia é uma antiga região e acho que ainda existe, só não com o estado de degradação, do Oriente Médio, na Suméria. Por que esse nome Babilônia? O alto estado de degradação. Tudo podia na Babilônia. As próprias autoridades davam respaldo. As festas, as orgias que eles faziam. As mulheres e os homens num alto estado de degradação, por exemplo, faziam festas, faziam jantares. Depois lá de 2, 3 horas, todos tiravam a roupa, trocavam de casal, o marido trocava de casal, meninas se prostituindo abertamente, e entrava de noite adentro. E a web, o que é que está oferecendo? O que é que a internet, por intermédio desses canais da web? Nada é novo. Voltou a Babilônia? E de forma sorrateira, mas de forma autêntica. Hoje os celulares são digital. São computadores. É online. Não faz diferença. O estado de degradação moral de Babilônia. Basta dar lugar. Basta não vigiar. E o resultado está aí. Pode piorar, pode piorar. Já ouviu aquela expressão que o que está ruim pode ficar pior? É lógico. É o óbvio. Está na Bíblia. É palavra de Deus. Um abismo chama outro abismo. Vigiar e intensificar a palavra de Deus, eu não entendo por que não há a mesma regra para a televisão, para os canais, as plataformas da internet. Por que não há a mesma regra para o rádio e para a televisão, para as plataformas da internet, que está deixando essa Babilônia
tomar de conta? As autoridades? Aí cabe às autoridades? Ou querem continuar a ver este estado de degradação e de miséria? Ou não? A desobediência, a transgressão, o pecado é só um conto de fada? Uma obra de Shakespeare? O dramaturgo inglês do século XVI, William Shakespeare? Não! Estou falando da palavra de Deus, que diz que o pecado corrompe, degrada, destrói o homem, destrói uma família, destrói uma comunidade, destrói uma região como essa Nordeste. Ou eu estou ficando doido? Só há um caminho. A palavra do Senhor Jesus Cristo tão nítida e pura, cristalina. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há conciliação do homem sem Ele. Não há conciliação do homem com Deus sem Ele. Não pense e não confie no braço de carne, muito mais no sistema religioso, no establishment religioso. Ele é uma ilusão. O Evangelho, a palavra de Deus, Cristo. Vamos ouvir um louvor? Se desliga. Você desliga o celular?